Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente. Moçada, nós vamos resolver aqui uma questão que envolve baricentro de um triângulo. Veja a questão que diz assim: calcular a distância do circuncentro ao baricentro do triângulo de vértices A, Azinho 0, B, 0, Bzinho e C, 0, 0. Gente, para ficar mais fácil, vamos colocar isso aqui no plano cartesiano para a gente enxergar melhor. Então está aqui o meu plano cartesiano, o eixo do x e o eixo do y. Veja bem, o vértice A ele tem um x que é Azinho e o y, repare que é 0. Então vamos marcar esse Azinho aqui. Logo, o vértice A vai estar exatamente em cima dele. Não é isso? Então olhe bem, A e 0. Agora eu vou marcar o vértice B. Veja que aqui as coordenadas são 0 e Bzinho. Então 0 e vou marcar um Bzinho aqui em cima. Então meu ponto B, meu vértice B, vai estar exatamente aqui. E finalmente, o vértice C, cujas coordenadas são 0 e 0, ou seja, vai estar aqui na origem. Então 0, 0. Repare, pessoal, que se nós unirmos esses pontos aqui, nós vamos ter esse triângulo retângulo ABC. Bom, nós queremos calcular nesse triângulo aqui a distância do circuncentro até o baricentro. Baricentro a gente já sabe como fazer, mas e circuncentro? Pessoal, o que é um circuncentro? É o ponto de encontro das três mediatrizes de um triângulo. Mas o que é uma mediatriz? É toda reta que passa perpendicularmente pelo ponto médio de um segmento. Então, gente, cada lado de um triângulo é um segmento. Então, se eu considerar esse segmento CA e tomando mais ou menos aqui como sendo o meu ponto médio, então veja, se de C até A vale Azinho, então esse ponto médio aqui vai ser Azinho sobre 2. Logo, a mediatriz desse segmento CA vai ser essa daqui. Agora vamos considerar aqui, ó, CB. Então repare, aqui é o meu segmento CB. Se eu considerar mais ou menos aqui o ponto médio, e veja que de C até B vale Bzinho. Então, meu ponto médio vai ser B sobre 2. Logo, a mediatriz tem que passar por aqui. É a reta que passa perpendicularmente pelo ponto médio de um segmento. Então, aqui também é a reta que passou perpendicularmente pelo ponto médio desse segmento. Bom, pessoal, repare bem. Aqui vai estar o meu circuncentro, que eu vou estar chamando aqui, ó, de P. Gente, sempre nos triângulos retângulos, o circuncentro ele é um ponto sobre a reta aqui, ó, que vai ser quem? Que é a hipotenusa do triângulo retângulo. Bom, pessoal, então agora que eu já sei quem é meu circuncentro, quais são as coordenadas desse circuncentro? Veja que o x foi A sobre 2 e o y foi B sobre 2. Então vamos marcar A sobre 2, B sobre 2. Mas e o baricentro, pessoal? Repare, o baricentro ele sempre vai ser interno em qualquer triângulo e nós queremos calcular a distância desse circuncentro até o baricentro. Para calcular o baricentro, as coordenadas é de uma maneira bem simples. Como é que eu faço para calcular o x, por exemplo? Basta fazer o quê? Vai ser o x de um vértice mais o x do outro vértice mais o x do terceiro vértice dividido por 3. Ou seja, é a média aritmética entre as coordenadas, certo? No caso aqui das abscissas, então vai ser a primeira abscissa, mais a segunda, mais a terceira, dividido por 3. Bom, então aqui vai ser tudo dividido por 3. Quem é o x do ponto A, pessoal? O x do ponto A é o Azinho. Quem é o x do ponto B? É 0, então mais 0. Mais o x do ponto C, que também foi 0. Bom, A mais 0 mais 0, isso aqui então vai ficar A sobre 3. Então já sei que a abscissa do meu baricentro é A sobre 3, mas eu ainda preciso achar o y no ponto G, ou seja, a ordenada. Exatamente igual nós fizemos aqui para calcular a abscissa, a gente faz também para a ordenada. Então vai ser a média aritmética dessas ordenadas. Então traço de fração, tudo dividido por 3. Quem é o y do ponto A? Repare, meu y no ponto A aqui foi 0. E o y no ponto B? Foi Bzinho. O y no ponto C é 0. Bom, 0 mais B mais 0, isso aqui vai ficar então B sobre 3. Conclusão, as coordenadas do meu baricentro vai ser Azinho sobre 3 e Bzinho sobre 3. E o que nós queremos calcular? A distância de P até G, ou seja, do circuncentro ao baricentro. Então a distância de P até G vai ser raiz quadrada do x aqui do circuncentro, que é A sobre 2, menos o x do baricentro, que foi A sobre 3, e tudo isso aqui ao quadrado. Mais o y daqui do circuncentro, menos o y aqui do baricentro, e tudo isso aqui ao quadrado. Então ficou A sobre 2 menos A sobre 3 ao quadrado, mais B sobre 2 menos B sobre 3, tudo ao quadrado.
Bom, agora vamos resolver isso aqui. Repare que eu posso tirar o mínimo aqui. Qual que é o mínimo entre 2 e 3, pessoal? O mínimo é 6. Então 6 por 2 dá 3 vezes A, 3A. 6 agora por 3, 2 vezes A, 2A. E tudo isso ao quadrado. Da mesma forma aqui, então vai ficar mais, qual que é o mínimo aqui também? 6. Então 6 por 2, 3 vezes B, 3B. 6 por 3, 2 vezes B, 2B. E tudo isso ao quadrado. Bom, então aqui nós vamos ter raiz quadrada de 3A menos 2A fica A sobre 6, isto ao quadrado. Mas, agora aqui, pessoal, 3B menos 2B vai ficar B sobre 6 e isso ao quadrado. Logo aqui a gente vai ter da seguinte forma. Repare bem, como isso aqui eu tenho um quadrado dessa divisão, o quadrado desse quociente, então eu vou colocar traço de fração e elevo cada um a esse quadrado. Então, A ao quadrado, continua A ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Agora aqui da mesma forma, mais traço de fração, B ao quadrado, e 6 ao quadrado é 36. Aqui vai ficar raiz quadrada de... Repare, meus denominadores são iguais, então eu vou manter o denominador e vou somar a parte de cima. Então, somando a parte de cima vai ficar A2 mais B2. Logo, isso aqui vai ser igual. Gente, nós temos aqui a raiz de um quociente. A raiz do quociente é o quê? É o quociente das raízes. Bom, então na parte de cima vai ficar raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E na parte de baixo vai ficar raiz de 36. E qual que é a raiz de 36? É 6. Pessoal, lembrando que eu não posso cortar esse 2 aqui com 2, porque isso aqui é uma soma, tá? Então a gente vai ter que manter isso aqui. Bom, então raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado sobre 6 é a nossa distância, que nós podemos escrever também de uma maneira bem simples assim, ó. Isso aqui é o mesmo que escrever 1/6 dessa raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Pronto, pessoal. Essa é a distância do circuncentro ao baricentro. Repare, uma questão um pouquinho trabalhosa, deu bastante conta, mas uma questão muito interessante, não é? Então é isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!